Olá, e seja bem-vindo ao nosso estudo, capítulo 8 do livro Busca de Santidade. Nós vamos conversar hoje sobre o assunto obediência, não simplesmente a vitória. Quando nós dizermos Deus quer que nós sejamos obedientes e nem simplesmente vitoriosos, isso queria dizer o quê? Deus fez provisão para nossa santidade. E também ele nos deu uma responsabilidade para realizar certas coisas. Como nós temos visto no capítulo 5, capítulo 7 do nosso estudo, a provisão de Deus para nós consiste em nos libertar do reino e domínio do pecado e nos unir a Cristo. Além disso, Deus tem nos dado o Espírito Santo, que agora habita em nós, revelando o pecado em nossas vidas, criando um desejo de santidade em nossos corações e nos fortalecendo, ou seja, nos dando até o poder divino na busca pela santidade. Pelo poder do Espírito Santo, de acordo com uma nova natureza que ele nos dá por meio do Evangelho, a Bíblia nos ensina que devemos matar, ou as tradições mais clássicas vão dizer mortificar, os pecados e delitos do corpo. Romanos 8:13. A Bíblia diz nesta passagem clássica sobre a vida cristã, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer ou mortificar os atos do corpo, viverão. Embora seja o Espírito Santo que nos permite mortificar nossas corrupções, Paulo ainda diz que esta é a nossa ação. Nós precisamos mortificar pecado. É a nossa responsabilidade como pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de fazer exatamente isso. O mesmo trabalho é, de um ponto de vista, o trabalho do Espírito, porque é pelo Espírito que nós vamos mortificar o pecado. De um outro ponto de vista, o trabalho é do homem regenerado pelo Espírito. Nós, você e eu, nós precisamos mortificar a carne, pecado. No capítulo anterior, enfatizamos a parte feita pelo Espírito neste versículo. É pelo Espírito Santo que nós vamos mortificar a carne. Neste capítulo, Dr. Bridges, ele queria examinar a nossa responsabilidade nesta obra do Espírito, que é você mortifica os deleitos do corpo. Então, o Espírito Santo está nos habilitando, nos capacitando, nos dando uma força divina com um propósito biblicamente explícito: mortificar pecado. Está claro nesta passagem que Deus coloca a responsabilidade de viver uma vida santa diretamente sobre nós. É nossa responsabilidade. Nós devemos fazer alguma coisa. E a Bíblia diz em Romanos 8 é mortifique a carne. Nós não devemos só parar de tentar. Agora não vou me esforçar mais. Agora eu só vou confiar que Deus faria tudo para mim. Não. A Bíblia diz, você cristão, você pastor, você missionário, missionária, diácono, diaconesa, membro de uma igreja batista, membro de uma igreja evangélica, você deve mortificar os delitos do corpo. Uma e outra vez, nas epístolas, não apenas de Paulo, mas também nos outros apóstolos, somos orientados a assumir nossa responsabilidade por uma caminhada sagrada
e santa. Paulo exortou, em Colossenses 3:5, assim façam morrer, né? Mortificar, tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Mais uma vez, isso é algo que nós devemos fazer. O escritor da carta dos Hebreus disse o seguinte: portanto, uma vez que estamos cercados por um nuvem tão grande de testemunhos, jogamos fora tudo que atrapalha e o pecado que tão facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida marcada para nós. Hebreus 12:1. Ele diz que joguemos fora o pecado e corramos com perseverança nesta vida cristã. Claramente, ele espera que assumamos a nossa responsabilidade pela esta corrida cristã. Ele não falou, deixa Cristo correr em ti e fazer a corrida para ti. Não, ele falou, você corra, jogando, se livrando do pecado que vai nos atrapalhar. Somos nós que devemos nos submeter a Deus e resistir o diabo. Podemos ver isso, esta responsabilidade tão clara lá em Tiago. Submeta-se, então, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Quem vai resistir o diabo? Você, meu irmão, vai resistir. Você, a minha irmã, vai resistir. Então, nós precisamos nos submeter a Deus e resistir o diabo. Isso é nossa responsabilidade. Pedro disse, faça todos os esforços para ser considerado impecável, sem culpa e paz com ele. Segundo Pedro 3:14. Aquela cláusula faz todo esforço, é dirigido às nossas vontades, onde está dito, faça todos os esforços. Quem vai fazer? Você que vai fazer. É algo que devemos decidir fazer. Bom, Deus faz provisões para a nossa santidade, mas ele nos dá a responsabilidade de usar estas provisões divinas, providenciadas por meio da morte de Cristo Jesus lá no Calvário, nosso favor, nossa justificação pela fé e o fato que agora o Espírito Santo habita em nós. Nossa confiança no Espírito Santo não é pretendida a promover uma atitude de não posso fazer isso, mas uma atitude, ao contrário, de posso fazê-lo por meio daquele que me fortalece. Não é uma questão simplesmente que eu não vou pecar, mas por meio do Espírito Santo que habita, que está me fortalecendo, devido ao fato que agora eu estou unido com Cristo Jesus na sua morte e a ressurreição, eu vou resistir no poder do Espírito Santo, pecado na minha vida. O cristão nunca deve se queixar de falta de capacidade e poder. Se pecamos, é porque escolhemos pecar. Não porque nós não temos a capacidade de dizer não à tentação. Se nós podemos dizer não à tentação, está na hora de nós cristãos assumirmos nossa responsabilidade pelo crescimento de santidade cristã em nossas vidas. Muitas vezes dizemos que somos derrotados, entre aspas, por este ou aquele pecado. Não, nós não somos derrotados. Somos simplesmente desobedientes. Talvez seja bom pararmos de usar os termos vitória e derrota para descrever nosso progresso em santidade cristã. Em vez disso, devemos usar os termos obediência e desobediência.
Quando digo que sou derrotado por algum pecado, estou inconscientemente escapando da minha responsabilidade. Estou dizendo que algo fora de mim me derrotou. Mas quando digo que sou desobediente, isso coloca a responsabilidade pelo meu pecado diretamente em mim, em minhas escolhas. De fato, podemos ser derrotados, mas a razão pela qual somos derrotados é porque escolhemos desobedecer ou não mortificar a carne. Optamos por alimentar pensamentos lascivos, ou abrigar ressentimentos, ou esconder um pouquinho a verdade. Nós precisamos nos preparar e perceber que somos responsáveis por nossos pensamentos, responsáveis por nossas ações, responsáveis por nossas atitudes. Precisamos contar com o fato de que já morremos para o reino do pecado em nossas vidas, por meio da nossa união com Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Precisamos reconhecer que o pecado agora não tem mais domínio sobre nós. O Espírito Santo está nos fortalecendo e agindo em nossos corações. Precisamos reconhecer que Deus nos uniu a Cristo ressurreto em todo o seu poder e nos deu o Espírito Santo para trabalhar em nós, nos habilitando e nos capacitando nesta luta, nesta guerra contra o pecado que se manifesta em nossa mortificação da carne. Somente ao aceitarmos a nossa responsabilidade e as provisões apropriadas de Deus, progrediremos em nossa busca pela santidade. Contemple estas duas palestras sobre a Guia de Estudo 5. Eu queria encorajar vocês que estão acompanhando este estudo, estude detalhadamente os pontos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E abre a Bíblia. Quem sabe isso é a primeira vez para você ouvir ensino sobre a mortificando carne. Quem sabe que você vem de uma tradição, de uma igreja que fala muito sobre você fazendo certas coisas, ou o diabo te derrubando. Isso é a primeira vez para você ouvir que não. A Bíblia diz que o Espírito Santo está me capacitando. Eu posso resistir ao pecado, se você pode. E quando eu pecar, eu preciso assumir a responsabilidade que eu estou desobedecendo. Senhor, sim. Então, leia estes versículos, porque sua salvação traz para você a força de resistir ao pecado. E quando nós falharmos, a sua salvação dá para você a coragem de reentrar na luta. Porque, pela graça de Deus, nós vamos nos levantar e proceder, confiando na obra do Espírito Santo em nossas vidas. Que somos salvos pela graça, mas a graça de Deus nos habilita, nos capacita a resistir ao pecado e crescer em nossa busca de santidade. Então, eu queria dizer, em conclusão, pense muito sobre pontos 7 e 8. Como podemos expressar ao mesmo tempo uma atitude de dependência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está nos capacitando, nos habilitando, e a aceitação da nossa própria responsabilidade pela santidade. O Espírito Santo nos capacita e nossa resposta é nós mortificamos. E como a gente vai descrever essa dinâmica? E ponto 8. Quais são as aplicações das verdades dessa lição que você quer fazer em sua vida? Pense sobre isso. E converse com alguém da sua igreja, amigo, cristão, evangélico, que pode até conversar mais contigo sobre a questão quais são as áreas em sua vida que você precisa ser mais fiel em sua
resistência, que significa que Deus está te dando o poder de resistir. E começando amanhã, quais são as coisas em que Deus está falando contigo? Está na hora de mortificar esse tipo de pecado na sua vida. Que Deus te abençoe na sua busca de santidade. Nunca esqueça, nesta busca nós somos juntos. Você e eu estamos peregrinando juntos nesta caminhada de mortificar a carne e viver pelo Espírito Santo, sempre levando em conta a nossa visão que estamos indo na direção da cidade celestial. Que Deus te abençoe nesta busca, nesta peregrinação. E até a nossa próxima conversa.